Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Sou o Dr. Portugal, sou advogado e hoje vamos ver se um cidadão brasileiro que seja motorista de caminhão aí no Brasil e que acabou de chegar aqui em Portugal pode trabalhar como motorista de caminhão. Fique até o fim do vídeo que você vai se surpreender como tem muita gente fazendo isso de forma irregular atualmente aqui em Portugal. Já peço que você se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo, pois você está no melhor canal de YouTube com informações de como emigrar para Portugal sem enrolação. Eu vejo recorrentemente essa dúvida na internet. Sou motorista de caminhão no Brasil, posso chegar aí e começar a trabalhar como caminhoneiro em Portugal? Após ver tanta gente na internet falando besteira sem conhecer nada sobre o assunto, decidi fazer esse vídeo para ajudar os caminhoneiros brasileiros que pretendem trabalhar com caminhões em Portugal. Muitas dessas dúvidas começaram a surgir principalmente após Portugal ter alterado o Código de Estrada no ano passado pelo Decreto-Lei número 46 de 2022. Esse Decreto-Lei habilita a condução de veículos a motor pelos detentores de títulos de condução emitidos por Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que é o CPLP, pelo qual o Brasil faz parte, e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, desde o ano passado, as CNHs brasileiras passaram a ter validade em Portugal sem a necessidade de se fazer a devida troca pela carta de condução portuguesa. Mas esse decreto serve para todos os brasileiros que possuem CNH válida? Vamos ver como ficou o artigo 125 do Código de Estrada após a modificação feita pelo Decreto-Lei número 46 de 2022. O artigo 125 que trata dos outros títulos de condução que são válidos em Portugal, ou seja, além da carta de condução portuguesa, que é aquela tirada aqui nas autoescolas, Portugal passou a dar validade a outros títulos de condução. Vamos ver quais são eles. O número 1 do artigo 125 estabelece que, além da carta de condução, são títulos habilitantes para a condução de veículos a motor os seguintes. Vamos direto para a linha C, que é o que mais nos interessa. Títulos de condução emitidos por Estados membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, ou da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, desde que verificadas condições cumulativamente. Observe que para que a CNH tenha validade em Portugal, ela precisa observar algumas condições cumulativamente, ou seja, tem que ter todas essas condições presentes, não pode faltar nenhuma. Número 1, diz, o Estado emissor, ou seja, o Brasil, seja subscritor de uma das convenções referidas na linha seguinte ou de um acordo bilateral com o Estado português. É o caso do Brasil, que faz parte da Convenção de Viena de 1968, que dispõe sobre tráfego internacional rodoviário. Número 2, não tenham decorrido mais de 15 anos desde a emissão ou última renovação do título. Esse ponto não é muito relevante para nós brasileiros, porque as CNHs no Brasil teve uma alteração recentemente. Atualmente ela tem uma validade máxima de 10 anos, ou seja, 15 anos já teria expirado em muito o prazo de validade, não teria mesmo como ser utilizado esse documento aqui em Portugal. Número 3, o titular tenha menos de 60 anos de idade. Esse é um grande problema que não vejo ninguém abordando nos vídeos, ninguém comentando sobre isso. Ou seja, se você tem 60 anos de idade ou mais, infelizmente, não poderá se beneficiar desta mudança da lei e deverá solicitar a sua troca da CNH pela carta de condução portuguesa após a obtenção do seu título de residência em Portugal. Então, você que tem 60 anos, infelizmente, não pode conduzir com a CNH brasileira até que você consiga fazer a troca da sua carta da CNH pela carta de condução portuguesa após a obtenção do seu título de residência aqui em Portugal. Você pode até dar sorte de numa fiscalização onde talvez o policial não esteja muito atualizado ou atento a esse pequeno detalhe e não lhe aplique uma multa, mas te orienta a fazer a troca da sua CNH pela carta de condução portuguesa se você já tem seu título de residência, para evitar qualquer dor de cabeça. Na verdade, eu oriento a todos que puderem, façam a troca da sua CNH pela carta de condução portuguesa assim que conseguir seu título de residência, porque assim que a sua CNH vencer, você não vai poder conduzir mais em Portugal com esse documento vencido e não vai poder renovar sua CNH sem ir ao Brasil. Consulado não renova a CNH. Você precisa estar no Brasil para fazer os exames médicos, psicotécnicos que são necessários. Então, assim que puder,
faça a troca, não espere seu documento vencer. Inclusive, o número 5 desse mesmo artigo 125 do Código de Estrada trata justamente sobre o caso dos documentos caducados. Vamos ver, número 5. Os títulos referentes ao número 1, ou seja, esse que acabamos de ver, só permitem conduzir em território nacional se seus titulares tiverem a idade mínima exigida pela lei portuguesa para a respectiva habilitação, encontrando-se válidos e não apreendidos, suspensos, caducados ou cassados por força de disposição legal, decisão administrativa ou sentença judicial aplicadas ao seu titular em Portugal ou no estado emissor, ou seja, faça a troca assim que possível para evitar dor de cabeça. O artigo 128 do Código de Estrada, que também sofreu inúmeras modificações com esse Decreto-Lei número 46 de 2022, trata justamente de todo o procedimento da troca da CNH pela carta portuguesa. Não vou abordar nesse momento esse assunto sobre a troca da carta de condução, pois vai acabar fugindo muito do nosso assunto, mas vou tentar fazer um vídeo específico somente sobre esse dispositivo do Código de Estrada, que também tem muita gente falando besteira aqui na internet. A questão principal do vídeo é: posso então trabalhar com caminhão em Portugal, já que o Código de Estrada passou a dar validade para a minha CNH brasileira? Veja que o artigo 125 do Código de Estrada, que acabamos de ver, não especificou quais as categorias seriam válidas, ou seja, se você tem a categoria C, que é exigida para dirigir caminhão, ou a D, que é exigida para os altos carros, que aqui em Portugal se chama, que são os ônibus, em princípio, você pode conduzir esses veículos sem qualquer problema, correto? Vamos aprofundar melhor o assunto. Em Portugal, para se trabalhar como motorista de caminhão ou mesmo de ônibus, são exigidos especificamente 3 documentos do motorista. Vamos ao primeiro deles. Número 1. Carta de condução válida. Como acabamos de ver, esse não seria um problema para você que é motorista de caminhão no Brasil e tem a categoria C ou mesmo a categoria C mais E, no caso das carretas ou semi-reboques. A princípio, você tem uma carta de condução para caminhão que é reconhecida em Portugal, estaria dentro da lei e poderia então trabalhar como caminhonista, correto? Não é tão simples assim e você vai ver. Só observação antes de mais nada. No Brasil, o pessoal costuma tirar a categoria D nas autoescolas, ou seja, faz o exame prático nessa categoria D, mas lhe é permitido trabalhar com ônibus e com caminhão. Aqui não é assim, aí também não deveria ser assim. Ocorre que o Brasil cria essas gambiarras, aí quando o pessoal chega aqui, não consegue fazer a troca na categoria certa, acaba ficando puto com o MT, mas a culpa, na verdade, é do Denatran, que cria essas regras que só existem no Brasil. D é ônibus, C é caminhão. A categoria E está relacionada a um veículo anexo ao veículo principal, ou seja, D pode conduzir ônibus, D mais E pode conduzir ônibus articulados ou com algum veículo atrelado ao ônibus. C pode conduzir caminhão, C mais E pode conduzir as carretas, semi-reboques, ou seja, a categoria E está sempre relacionada a um conjunto de veículos. Inclusive, temos a categoria B mais E. B é uma categoria de carro e B mais E é uma licença específica para quando você vai anexar ao seu carro um outro veículo, por exemplo, uma caravana, onde que na somatória do veículo com a caravana ultrapassa os 3.500 quilos. Mas só veja que se seu carro pode puxar essa carga, que isso não é para qualquer carro. Ou seja, a categoria E não é uma categoria autônoma. O pessoal no Brasil tem essa mania de dizer: ah, eu tenho a categoria E, eu tenho a categoria E na minha CNH. A categoria E é sempre um complemento à categoria principal, seja ela B, C ou D. Inclusive, o Brasil modificou recentemente o formato da CNH justamente para se adequar a esta regra internacional, já que o Brasil é signatário da Convenção de Viena sobre Tráfego Internacional Rodoviário. Então fique esperto dessa situação e veja qual categoria que você realmente tirou no Brasil, qual foi a categoria que você fez seu exame prático, para não se desiludir quando chegar aqui em Portugal e solicitar a devida troca pela carta de condução portuguesa. Então, voltando ao raciocínio, eu disse então que são 3 requisitos que vocês devem ser cumpridos cumulativamente pelo motorista para trabalhar com o caminhão em Portugal de forma legal. O primeiro requisito nós já superamos, que foi a carta de condução, ou seja, o artigo 125 não especifica qual é a categoria válida, então partimos do princípio de que essa exigência está cumprida para quem possui a CNH com a categoria C
ou D, a depender do que pretende trabalhar. Agora vamos para o segundo documento. O segundo documento obrigatório é o cartão tacográfico de condutor, mais conhecido como cartão do condutor. Vou tentar pôr aqui a imagem para que vocês possam ver do que se trata esse cartão. O cartão do condutor é um cartão que serve para você colocar dentro dos aparelhos do tacógrafo digital, que tem obrigatoriamente em todos os caminhões e ônibus em Portugal. Ou seja, tacógrafo digital é o aparelho instalado dentro dos caminhões que controla principalmente os dados relativos à condução da viatura, os tempos de trabalho e de repouso dos motoristas. Os motoristas em Portugal e dentro da União Europeia num todo devem seguir alguns limites de condução e de repouso diário. Esses limites são justamente controlados por esses equipamentos chamados de tacógrafo digital. Não vou abordar aqui esse assunto para não fugir muito do nosso objetivo principal. A questão principal é: quem trabalha em Portugal com caminhões ou com ônibus deve ter um cartão do condutor devidamente inserido no leitor, que é chamado de tacógrafo digital. Mas como posso obter então esse documento? Vamos lá ao site do IMT. É necessário que o requerente se apresente para a confirmação dos dados, recolha sua assinatura e fotografia. Deve também ser efetuado o pagamento de uma respectiva taxa no valor de 55 euros. Vamos então às relações de documentos necessários. Documento número 1. Cartão de condutor, bilhete de identidade, passaporte ou, no caso de ser um cidadão estrangeiro residente em Portugal, a apresentação do documento de identificação comprovando a residência em território nacional. Ou seja, se você que acabou de chegar em Portugal não possui ainda o seu título de residência, infelizmente não pode solicitar o cartão de condutor e, consequentemente, não pode trabalhar como motorista de caminhão em Portugal de forma regular. Essa já é a primeira barreira para que o motorista de caminhão ou de ônibus trabalhe de forma regular em Portugal. Ou seja, você tem seu CNH validado por esse decreto-lei, mas você não pode conduzir sem um cartão do condutor. E caso seja apanhado pela polícia, terá sérios problemas, mas vamos deixar isso lá para o final. Então vimos que é necessário a carta de condução válida, o cartão de condutor e qual seria então o terceiro e último documento obrigatório? CQM, que é a carta de qualificação do motorista. Carta de qualificação do motorista CQM. Antigamente vinha num cartão como esse, eu vou tentar colocar a imagem aqui, mas agora passou a ser averbada na carta de condução dos próprios motoristas portugueses pelo Código 95. Ou seja, as pessoas que vão agora renovar a sua carta de condução, vai vir agora, se você é um motorista profissional, se você fez o curso do CAM, você tem o CQM, vai vir averbado pelo Código 95 na sua carta de motorista de Portugal. Mas como eu posso obter esse CQM? Como posso ter essa carta de qualificação? Pode o brasileiro ter este documento? Infelizmente não, a resposta é negativa. Esta carta de qualificação de motorista é obtida pelos motoristas de caminhão em Portugal que frequentem uma formação inicial ou contínua, a depender da data que você tirou a sua carta de condução ou se é uma renovação deste documento. Esse curso, que é conhecido em Portugal como CAM, que é a abreviatura de Certificado de Aptidão para Motorista, é ministrado em Portugal por entidades formadoras certificadas pelo IMT, que normalmente são as autoescolas. Você, como brasileiro recém-chegado, infelizmente não tem acesso a esse curso, pois te é exigido na hora da inscrição a apresentação da carta de condução portuguesa válida. Ou seja, para ter uma carta de condução portuguesa, você precisa fazer a troca da sua CNH pela carta portuguesa. Mas para fazer essa troca, hoje em dia só é possível através do título de residência emitido pelo CEF. Ou seja, se você acabou de chegar, você não tem o título de residência, você não consegue fazer a troca. Não tendo a troca, você não consegue se inscrever na autoescola por CAM. Ou seja, esse é outro documento que você que acabou de chegar, ainda não possui título de residência, não pode ter. Só uma pequena observação sobre a obtenção deste documento. Se você é do ramo de pesados, deve ter visto que há uma agência de empregos, sei lá, de recursos humanos aí no Brasil, chamada Solan, que está trazendo muitos motoristas brasileiros para trabalhar em Portugal nos autocarros, que é como são conhecidos os ônibus. Ocorre que posso estar enganado, mas esses motoristas que estão chegando do Brasil estão frequentando o curso do CAM antes mesmo de ter a carta portuguesa em mãos. Não é nada contra os motoristas brasileiros, talvez nem eles mesmos saibam disso, mas aqui, pelo menos em Lisboa, você só consegue fazer sua inscrição em uma autoescola para o curso do CAM, seja ele inicial ou mesmo de formação contínua, com a carta portuguesa em mãos. Seja um cidadão estrangeiro ou seja um cidadão português.
Não se consegue fazer inscrição em autoescola para o CAN somente com aquele papel que o MT te fornece quando você solicita a troca da sua CNH pela carta portuguesa. Ou seja, se você já conseguiu sua autorização de residência em Portugal, você deve ir ao MT e solicitar a troca da sua CNH pela carta portuguesa. O MT fica com a CNH brasileira, te dá uma autorização de condução em Portugal, que é um pedaço de papel. Ali tem uma autorização para você conduzir dentro de Portugal. Com esse papel, você não consegue, infelizmente, se inscrever para o curso do CAN, não que eu saiba, até porque o MT pode descobrir alguma irregularidade em seu documento ou algum impedimento e não concluir seu processo de troca. Só mesmo quando sua carta de condução portuguesa chegar, que você conseguirá fazer sua inscrição para o CAN nas autoescolas. Essa é a informação que eu tenho. Mas esses motoristas que estão vindo do Brasil para trabalhar como motorista de ônibus aqui em Portugal, com visto de trabalho, estão conseguindo fazer o CAN sem mesmo ter a carta de condução portuguesa em mãos. Pelo menos é o que eu pude perceber, mas posso estar enganado. Eu nunca vi nenhuma autoescola fazer a inscrição do CAN sem a carta portuguesa, mas acho que esses motoristas estão conseguindo, pelo que eu pude perceber em um canal de um desses motoristas. Mas observação, existe previsão legal para isso. É que eu na prática nunca tinha visto isso, mas existe uma previsão legal para isso. Aqui em Portugal, a legislação que trata do CAN é o Decreto-Lei número 126 de 2009. O artigo 12 desse decreto estabelece o seguinte: artigo 12. Acesso de motorista estrangeiro à formação. Número 1. Tem acesso à qualificação inicial os seguintes motoristas estrangeiros. Vamos direto para a linha B, que é o que nos interessa. B. Nacionais de um país terceiro que seja detentores de autorização de permanência ou de residência em território nacional. Número 2. Tem acesso à formação contínua os motoristas estrangeiros com residência habitual que trabalham no território nacional. Quem sabe um dia eu tente marcar um bate-papo aqui no canal com esse motorista ou qualquer outro motorista brasileiro que tenha vindo com essa agência para trabalhar aqui em Portugal, para que eles contem melhor como que funciona todo esse processo deles, que é bem interessante. Me conte aqui nos comentários se você conhece alguma escola de condução que faça a inscrição do CAN sem a carta portuguesa em mãos, somente com aquele papel que é fornecido pelo MT. Então voltando lá ao assunto do CAN. O CAN tem duas formações distintas. A primeira é a formação inicial. Essa formação inicial pode ser a formação inicial comum, com 280 horas de duração, e a formação inicial acelerada, que tem uma duração mínima de 140 horas. Eu, sinceramente, nunca vi a escola de condução oferecer essa formação inicial comum com 280 horas, até porque a formação inicial acelerada de 140 horas é mais que necessário para a obtenção do CQM. A diferença mesmo da formação inicial comum para acelerado está na idade do motorista que pretende trabalhar como motorista de autocarro, que é o ônibus. Se ele tiver mais de 23 anos, ele pode direto fazer a formação inicial acelerada. Se ele tiver menos de 23 anos, ele só pode dirigir como motorista de ônibus se ele fizer a formação inicial comum de 280 horas. Além da formação inicial, temos a formação contínua de 35 horas, que em princípio é a renovação do CAN, que ocorre de 5 em 5 anos. Então, a formação inicial, como o nome já diz, é para quem vai ter o CAN pela primeira vez, e a formação contínua é para quem precisa renovar o CAN, que vence de 5 em 5 anos. Mas temos uma outra regra que deve ser observada, que é o artigo 33 deste Decreto-Lei número 126 de 2009. Número 1. Ficam isentos da obrigação da qualificação inicial os seguintes motoristas. Letra A. Titulares da carta de condução da categoria D e D mais E e subcategoria D1 e D1 mais E emitidas até 9 de setembro de 2008. Ou seja, se você chegou agora do Brasil e pretende trabalhar com motorista de autocarro e se sua carta foi emitida antes de 9 de setembro de 2008, basta fazer uma formação contínua de 35 horas, que já é possível para que você consiga trabalhar com os autocarros. A linha B diz o seguinte: B. Titulares da condução da categoria C e C mais E e subcategoria C1 e C1 mais E emitidas até 9 de setembro de 2009. Então, se você veio do Brasil e pretende trabalhar como motorista de caminhão e se sua carta foi emitida antes de 9 de setembro de 2009, grava bem a data. Mas veja que nesse caso aqui não é o ano de 2008, como no caso do autocarro. Aqui é 2009. Você está dispensado da formação inicial de 140 horas, sendo suficiente a formação contínua de somente 35 horas.
Mas atenção a essa regra, pois a data que vale é da sua categoria profissional, seja ela C ou D, e não da sua primeira CNH, aquela que você tirou na categoria A ou B. Então esses são os 3 documentos necessários para que se possa trabalhar como motorista de caminhão ou de autocarro em Portugal de forma legal. Carta de condução válida, cartão do condutor e o CQM. Mas lembra que eu disse lá no início do vídeo que tem um pessoal aqui trabalhando de forma irregular? Antes de eu explicar como eles estão fazendo para trabalhar nos caminhões sem os documentos necessários, quero deixar bem claro que não é nenhuma crítica a eles. São motoristas profissionais que na grande maioria das vezes têm uma baita experiência fora de Portugal, mas ocorre que ainda estão no seu processo de obtenção de sua autorização de residência, mas são profissionais também e eu jamais farei qualquer crítica contra eles. Tanto os motoristas quanto as empresas que os contratam sabem dos riscos do jogo, mas preferem arriscar mesmo assim. Então vamos lá, como é que funciona? Lembre-se que eu disse que para trabalhar de forma legal são necessários 3 documentos: carta de condução, cartão de condutor e CQM. Pois bem, a carta de condução, como vimos no início do vídeo, foi validada lá pelo Decreto-Lei número 46 de 2022. Então a polícia que para esse motorista que está trabalhando como motorista de caminhão não pode aplicar ele uma multa por não ter uma carta de condução, pois ele tem e é válida aqui em Portugal. O segundo documento, como vimos, é o cartão de condutor. Vimos que o motorista estrangeiro não consegue ter o cartão do condutor sem a residência legal em Portugal. Ocorre que os tacógrafos digitais, essa que é a diferença. Os tacógrafos digitais, aparelhos tacógrafos digitais, só são obrigatórios nos caminhões em Portugal aqueles que foram matriculados a partir de 1 de maio de 2006. Ou seja, os caminhões que estejam matriculados antes de 1 de maio de 2006 não possuem os aparelhos tacógrafos digitais. Eles têm instalado nos caminhões os tacógrafos analógicos, que não precisam do cartão do condutor. Na verdade, esses tacógrafos são controlados por um disco de papel. Vou tentar colocar a imagem aqui para vocês perceberem do que eu estou falando. Então, o motorista estrangeiro tem a carta de condução válida e cumpre o requisito do tacógrafo, se ele tiver com o disco corretamente inserido, com todos os dados necessários. Ou seja, em princípio não pode ser autuado pela falta da carta ou pelo tacógrafo. E o último documento: como fazer com o CQM. Esse não tem como escapar. Se a polícia parar, ele vai ser autuado pela falta do curso do CAN. Mas então, qual é o custo dessa multa? O artigo 27 do Decreto-Lei 126 de 2009 estabelece que, número 1, constitui contraordenação punível com coima de 1.000 a 3.000 euros a infração ao disposto no número 1 do artigo 4, que é a falta justamente do CQM. Ocorre que se o motorista efetuar o pagamento voluntário da contraordenação assim que foi apanhado, o valor da coima, ou seja, da multa, ficará pelo valor mínimo, que é de somente 1.000 euros. Então, pessoal, esse é o risco que os motoristas ilegais estão correndo em Portugal. 1.000 euros, nada além disso. A responsabilidade é dele, conforme estabelece esse decreto-lei, mas como as próprias empresas estão precisando muito de motorista e não tem quem faça o serviço, eles acabam entrando num acordo. Tem acordo onde a empresa assume o pagamento integral de uma eventual multa e tem ainda o acordo onde o valor da multa é dividido entre o motorista e a empresa, ficando cada um responsável pelo pagamento de 500 euros. Essa é a realidade que trago para vocês. Sabe do que mais? Esses motoristas, no fim das contas, estão tirando um bom salário e até mais de quem tem todos os documentos certinhos e estão dentro da lei. Até porque, como eles não têm o controle das horas trabalhadas pelo tacógrafo digital, como tem os demais motoristas, eles podem trabalhar por inúmeras horas diárias sem qualquer problema, coisa que o motorista regular não consegue fazer. Mas você me pergunta, mas como ele pode trabalhar tantas horas se você me disse que ele trabalha nos caminhões com tacógrafo analógico? Justamente por isso, esse tacógrafo analógico trabalha com disco de papel, ou seja, no fim do dia o motorista joga fora esse disco, ou mesmo no decorrer do dia, se ele já trabalhou muitas horas, ele joga fora, põe um outro novo no lugar, e é como se ele não tivesse trabalhado tantas horas, tivesse acabado de entrar no trabalho, entendeu? Não tem como efetivamente controlar isso, então por isso que foi obrigatório a mudança do tacógrafo analógico para os tacógrafos digitais, que tem um controle mais rígido. O policial consegue controlar até 28 dias para trás de toda a atividade do motorista, e esses tacógrafos analógicos, infelizmente, não tem como controlar. A polícia pode exigir que sejam apresentados os discos dos últimos tantos dias, até 28 dias, mas na verdade os motoristas dizem que não trabalharam nesses dias, estavam de férias, e nesse sentido não tem como efetivamente fazer o controle. Eu conheci um motorista que me disse que faz pelo menos 1.800 euros todos os meses, não sei se é verdade, trabalhando dessa forma.
Acredito que sim, baseado no que eu sei do que se paga aqui em Portugal e que ele tinha chegado em Portugal somente há 3 meses. Então, pessoal, essa é a realidade e essa é a realidade que eu trago para vocês. Aí, depois de tudo que eu te disse, eu te pergunto: se esse mesmo motorista for trabalhar num armazém qualquer, vai ganhar menos de 700 euros líquidos por mês. No caminhão, ele está tirando 1.800, mas corre o risco de uma eventual multa, correto? Aí eu te pergunto: vale a pena? Essa é a resposta que eu deixo para vocês responderem aqui nos comentários. É como eu disse, eu não estou aqui para criticar ninguém, só trago as verdades que ninguém te conta em lugar nenhum. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o máximo de pessoas que você conhece que tem interesse sobre como migrar para Portugal, sobre curiosidades e dicas dessas terras maravilhosas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.